E vamos agora conversar com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, a tua especialidade aí, contas públicas, não sai mais do radar. É uma das grandes dificuldades para se definir a nova política do governo. A gente vê aí discussões, inclusive, entre os ministérios, porque podem perder recursos. Tem a questão do Renda Brasil, que o presidente desistiu, porque se tenta buscar recursos de alguma forma para poder bancar esse novo programa, que seria importante do ponto de vista social e econômico e político também, mas tem todo esse aperto fiscal, não é, Felipe? Eu queria saber onde estão as principais dificuldades e, na verdade, ameaças até do ponto de vista de credibilidade do país. Olha, Denise, eu acho que você colocou bem. Nós estamos num quadro fiscal bastante intrincado. A situação estrutural das contas públicas já era muito complicada, você sabe muito bem disso, né? E quem acompanha aí as suas análises também. Mas com a chegada da Covid-19 ao Brasil, o que nós tivemos foi a necessidade de fazer uma montanha de gastos novos, que já se aproximam de 600 bilhões, além daquele déficit que estava previsto, mais o efeito da atividade econômica sobre as receitas. Quer dizer, quando você tem uma recessão, como nós estamos amargando neste ano, o que acontece é que o governo arrecada menos, e aí acaba afetando o déficit fiscal. A projeção para esse ano é que a gente tem um déficit fiscal de 877,8 bilhões. Se considerar pagamento de juros e também os estados e municípios, aí nós estamos falando de um déficit, incluindo juros, de mais de 1 trilhão de reais. É uma conta bastante significativa. O nó fiscal, para ser desatado, vai demandar uma série de medidas, a começar pelo equacionamento do teto de gastos no ano que vem. Sem mencionar, não é, Denise, a questão do Renda Brasil, de gastos novos que estão sendo aí prometidos, sem que se aponte a fonte de financiamento. A proposta orçamentária do ano que vem, sem o Renda Brasil, já mostra uma dificuldade de se executar, de um lado, as despesas obrigatórias e, de outro, preservar o teto de gastos, né, Felipe? Pois é, exatamente. Quando a gente olha o PLOA, né, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, foi anunciado no dia 31 de agosto, o que a gente vê é o seguinte: o teto de gastos é calculado em 1 trilhão 485 bilhões e a despesa sujeita a esse teto de gastos, que não pode ultrapassar esse teto, é projetada pelo governo exatamente no mesmo montante, 1.485. Então, não tem margem nenhuma de manobra, né? Se o governo quiser criar, por exemplo, um programa do tipo Renda Brasil, vamos supor que ele custe, por hipótese, 30 bilhões, significaria que ele precisaria cortar, sem mudar despesas obrigatórias, né, que o presidente parece não querer alterar, por exemplo, abono salarial e outras, ele teria que cortar a discricionária, que são os investimentos, o custeio da máquina. Essas discricionárias já estão fixadas, incluindo as emendas parlamentares, em 108,4 bilhões. Se você tirar 30 bi disso, vai para um nível muito baixo, né, historicamente muito baixo, de 78,4 bilhões de reais. Quem está nos ouvindo vai dizer, mas 78 bi é muito dinheiro, né? Não é por isso que a máquina pública vai paralisar. Mas ao contrário, esse 78 bi inclui investimento, inclui o mínimo constitucional da saúde, né? Uma parte dele, portanto mandatório, e o próprio custeio da máquina. Então, vai ser uma situação, Denise, no ano que vem, que eu costumo dizer que é uma sinuca de bico fiscal. Agora, Felipe, quando se pensa, por exemplo, em criar o Renda Brasil com uma revisão de outros benefícios sociais, se falou no congelamento de salários, eu acho que isso é um ponto aí que o presidente excluiu mesmo da discussão. Mas lá no Congresso, quando se fala em orçamento em Renda Brasil, essa questão de revisão dos benefícios está colocada. E muita gente questiona, inclusive, a forma como esses benefícios são concedidos, quem recebe, de fato, essa ajuda financeira. Você acha que por aí se poderia driblar essa restrição orçamentária? Pois é, Denise, eu acho que tem duas áreas que precisam ser alteradas rapidamente, que é a primeira, os chamados gastos tributários. Na verdade, é aquilo que o governo deixa de arrecadar com medidas de desoneração tributária, regimes especiais, benefícios dados aqui e acolá. Isso soma hoje algo como 4% do PIB. 4% de um PIB de 7 trilhões, nós estamos falando de quase 300 bilhões de reais. Então, essa é uma área que poderia ser reduzida para poder gerar recursos para os mais pobres.
e também os servidores. Quer dizer, a gente tem que ter medidas que permitam fazer ajuste no gasto de pessoal. Hoje, as mãos do governo estão muito amarradas, né? A PEC da reforma administrativa é uma boa iniciativa nesse sentido, mas ela não gera mecanismos de curtíssimo prazo. Seria preciso permitir que a emenda do teto, a emenda 95, lá de 2016, que aqueles mecanismos chamados gatilhos do teto que estão previstos lá, pudessem ser rapidamente acionados. Isso sim produziria espaço para que se pudesse fazer, ao menos temporariamente, essas transferências sociais que são sim necessárias, né? Agora, como eu escrevi no meu último artigo para o Estadão, você tem aí uma ameaça de populismo fiscal, porque se você propõe uma medida que aumenta gasto, mas não mostra como vai pagar a conta, isso tem nome e sobrenome, é populismo fiscal. Agora, Felipe, a discussão vai ser meio que centralizada, né? Porque vai correr em paralelo essa criação do Renda Brasil, o gatilho dos gastos, que já está junto com a PEC do Pacto Federativo e junto com a discussão do orçamento. Então, de repente, o Congresso consegue destravar essa situação. Você acha que isso é possível? Olha, eu acho que tem um fator muito positivo hoje lá no Congresso, que é a liderança do presidente Rodrigo Maia, também do senador Davi Alcolumbre e outras lideranças, que têm feito declarações no sentido de defender a responsabilidade fiscal. Isso vai ajudar, porque quando a PEC da reforma administrativa, por exemplo, começar a avançar, você pode até aprimorar o texto, pode já pensar em regulamentações na linha do que a Ana Carla Abrão vem defendendo e o Carlos Ari Sundfeld, que são especialistas nessa matéria, né? E do lado disso, em paralelo, tem que caminhar rapidamente com a PEC do Pacto Federativo. O governo deixou as chamadas PECs fiscais meio em banho-maria no último ano e meio. Ele apresentou no ano passado, depois isso ficou parado. Agora que a água está começando a subir para um certo nível que já está chegando no nariz, né, isso mostra que vai precisar correr. E vai precisar correr para aprovar medidas que não levem a uma ruptura. O que o mercado tem medo, a sociedade, o resto do mundo, os investidores, e aí isso pode prejudicar a estratégia de financiamento da dívida pública, é uma sinalização errada no sentido de abandono das regras fiscais. Isso não pode acontecer. É claro que você pode pensar em aprimoramentos do teto e coisas do tipo, mas a gente tem que ter claro, né, Denise, o problema fiscal do Brasil é estrutural, a despesa cresce muito, é muito alta, e esse não é um problema que a gente contratou da noite para o dia. Isso vem de longe. Nós aumentamos muito os salários, os pagamentos de benefícios previdenciários e a própria ineficiência da máquina, né? Sem mencionar os penduricalhos nos salários ainda de servidores públicos, né? Não de todos, é uma minoria, mas que existe e precisa ser combatido. E Felipe, muita gente acha que é uma situação muito distante, que dá para você empurrar com a barriga, ó, tem dívida, mas o governo não quebra, mas o governo quebra, e tem implicações sobre a política de juros, tem implicações sobre a inflação, sobre a atração de investimentos, comportamento de mercado financeiro, dólar e tudo mais, tem muita coisa interligada, exatamente a situação fiscal, né? É isso mesmo, Denise. O que acontece é que a economia é uma espécie de sistema de vasos comunicantes. Como a gente aprende no colégio, nas aulas de física, aqueles vasos comunicantes. Então, se você mexe numa coisa aqui, ela vai afetar uma outra variável que parece não ter relação direta, mas tem. Por exemplo, a taxa de juros. Hoje os juros estão baixíssimos, né? O Banco Central confirmou ontem a taxa Selic em 2%. Se a gente considerar uma expectativa de inflação para frente de 2% também, só por simplificação, nós estamos falando de um juro real que é igual a zero. O Brasil nunca viveu uma situação tão positiva sob esse aspecto. Agora, quando ou se o governo, o Congresso caminharem na direção errada de pisar no acelerador do gasto, sem mostrar como vai financiar, sem manter o compromisso com o controle da dívida pública, o que vai acontecer? O Tesouro vai começar a ter mais dificuldade, isso já está se apresentando, em títulos com prazos mais longos. Porque o que importa não é só a Selic, é o juro que se cobra e que o mercado exige em cada um dos prazos da dívida que o Tesouro tenta emitir. E vale lembrar, né, Denise, que o Tesouro já lançou mão esse ano, bastante, do chamado colchão de liquidez, que é aquela reserva que ele faz em períodos de vacas gordas, quando ele emite títulos para além das necessidades de financiamento, justamente
para o período de vacas magras, que é o que a gente está vivendo agora. Então, a situação está chegando num limite. E é preciso, nesse momento, uma responsabilidade fiscal muito maior do que num momento em que a gente tivesse as condições normais de temperatura e pressão. Nós conversamos com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes.